Olá pessoal, nesta aula nós veremos mais um tipo de produto entre vetores, que é o produto misto. Nós chamamos de produto misto dos vetores U com coordenadas x1, y1 e z1, V com coordenadas x2, y2 e z2, e W com coordenadas x3, y3 e z3, tomados nesta ordem ao número real que é dado por esta operação U escalar V vetorial W. Ou seja, fazer o produto misto entre três vetores é simplesmente fazer numa mesma operação o produto escalar e o produto vetorial, que já foram vistos nas aulas anteriores. Comumente, costuma-se representar nos livros o produto misto entre três vetores separados por vírgula. Ora, vamos fazer por partes, então, o que nós vimos aqui nessa expressão. O V vetorial com W, como visto anteriormente, é definido por uma matriz onde, na primeira linha, nós temos os versores que dirigem o R3, depois aqui eu tenho as coordenadas do vetor V, x2, y2 e z2, e aqui eu tenho as coordenadas do vetor W, x3, y3 e z3. Fazer o produto vetorial é assim: eliminamos a primeira coluna e fazemos uma submatriz com os elementos que sobraram. y2, z2, y3 e z3. Essa vai ser o termo x da minha solução, do meu produto vetorial. Depois, nós eliminamos a coluna do meio e fazemos uma submatriz com os elementos que sobraram. E ele vai representar a minha coordenada y da resposta do produto vetorial. E, por fim, nós fazemos uma coluna, colocamos x2, y2, x3 e z3. E ele vai ser o z da minha solução do meu produto vetorial. Agora, nós temos que fazer o escalar com essa resposta que nós encontramos aqui, com este produto vetorial. É o que nós temos na linha de baixo. Como o U é um vetor de coordenadas x1, y1 e z1, eu vou pegar x e multiplicar com x. Então, eu vou pegar o x1 do U e multiplicar ele com o elemento x do produto vetorial. Eu vou pegar o y1 do vetor U e multiplicá-lo pelo y da solução produto vetorial. E eu vou pegar o z1 do vetor U e multiplicar pelo z da solução do produto vetorial. Fazendo aqui as operações entre as submatrizes, nós temos, por exemplo, para o primeiro termo, y2 vezes z3, na volta, menos z2 y3, multiplica o x1 que já estava indicado. Então, eu tenho este elemento aqui. A submatriz do meio, x2 vezes z3, menos, na volta, z2, x3, que multiplica o y1, que já estava indicado. Aí eu tenho o elemento do meio. E, por fim, x2, y3, volta negativo, menos y2, x3, que multiplica o z1. Aí eu tenho este último termo aqui. Então, essa resposta é o produto misto entre os vetores U, V e W. Nós encontramos o vetorial e, com a sua solução, multiplicamos pelo misto. Se quisermos, existe um método prático de resolver isso, que é simplesmente encontrar o determinante de uma matriz que é composta exatamente por os três vetores. Então, na primeira linha, nós colocamos aqui os elementos de U, x1, y1 e z1. Na segunda linha, os elementos de V, x2, y2 e z2. E na última linha, os elementos de W, x3, y3 e z3. Para encontrar o determinante, nós repetimos as duas primeiras colunas e fazemos aqui a multiplicação nas diagonais. x1, y2 e z3. Aqui está. Depois, y1, z2 e x3. Está aqui. Depois, z1, x2 e y3. Aqui está. E voltamos fazendo o negativo. Menos y2, x2, z3, menos x1, z2, y3, menos z1, y2 e x3.
Fazendo a associação aqui de todos os termos que nós encontramos, nós vamos observar que a resposta é exatamente a mesma obtida pelo método anterior. x1 que multiplica y2, z3 menos z2, y3, menos y1 que multiplica, entre parênteses, x2, z3 menos z2, x3, mais z1 que multiplica x2, y3 menos y2, x3. Portanto, ao invés de fazer passo a passo o produto vetorial, a solução multiplica pelo escalar, para resolver o produto misto, nós podemos simplesmente constituir uma matriz com os 3 vetores e encontrar o seu determinante. Vejam só algumas curiosidades agora. A primeira, essa propriedade aqui, que é muito importante. Se eu fizer o produto misto sendo U escalar V vetorial W, a resposta será a mesma que se eu fizer U vetorial V escalar W. Ou seja, eu inverter a posição das operações, o escalar com o vetorial. Olhem só outra curiosidade. Na aula passada, quando nós definimos a direção do produto vetorial, U com V, nós tínhamos, na verdade, calculado um produto misto. Porque nós fizemos o seguinte, ó, nós pegamos a resposta, U vetorial V, e fizemos o escalar com um dos 2 vetores que a gerou, ou o U ou o V. Porque nós vimos que o produto vetorial ele era ao mesmo tempo ortogonal aos 2 que U gerou. Então, se ele desse 0 para produto escalar com qualquer um dos 2, essa condição era verdade, já que produto escalar 0 reflete condição de ortogonalidade. Então, a conta que nós fizemos semana passada, que ela foi bem extensa, poderia mais facilmente ter sido realizada com o uso do produto misto. Vejam só, nós queremos provar, portanto, que o produto vetorial de U com V possui direção ortogonal aos 2 que o gerou. O vetor U pode ser dado com as coordenadas x1, y1, z1 e v, x2, y2, z2. Então, aplicando o produto misto agora, U escalar com o vetorial, ou seja, com U vetorial V, é o mesmo que eu montar uma matriz, cujas linhas são os elementos destes vetores. Então, eu tenho os elementos do vetor U, x1, y1, z1. Eu tenho, de novo, os elementos do vetor U, x1, y1, z1. E, por fim, eu tenho os elementos do vetor V, x2, y2, z2. Para encontrar o determinante, nós repetimos as 2 primeiras colunas e fazemos a multiplicação das diagonais. Então, x1, y1, z2, y1, z1, x2, z1, x1, y2. Na volta, os elementos recebem o sinal de menos. Menos y1, x1, z2, menos x1, z1, y2 e menos z1, y1, x2. Nós podemos observar que todos os termos se anulam, ou seja, o determinante é 0. Se o determinante é 0, este vetor U ele é de fato ortogonal à resposta do produto vetorial U com V. Então, aplicando a definição do produto misto, nós conseguimos provar de um modo ainda mais fácil a direção do produto vetorial. Vejam agora um exemplo numérico. Ó, nós vamos calcular o produto misto dos vetores U, cujas coordenadas são 2, 3 e 5, V, menos 1, 3 e 3, e W, 4, menos 3 e 2. Então, U, V e W misto implica em colocar aqui os 3 vetores na matriz. Então, as coordenadas deles estão aqui. Repetimos as 2 primeiras colunas e fazemos a multiplicação das diagonais. 2 vezes 3 vezes 2 dá 12. 3 vezes 3 vezes 4 dá 36. 5 menos 1 e menos 3, que dá 15. Aí nós voltamos, trocando o sinal. Menos 3 vezes menos 1 vezes 2, que dá 6. Menos 2 vezes 3 vezes menos 3, que dá 18. E, por fim, menos 5, 3 e 4, que dá o menos 60. Este determinante tem por resposta 27. As propriedades do produto misto decorrem, na sua maioria, das propriedades dos próprios determinantes. Afinal de contas, é isso que nós utilizamos para resolvê-lo. Então, um produto misto, ele troca de sinal
se nós trocarmos a posição de dois vetores, assim como já estudado anteriormente. Então, nesse exemplo anterior, se nós tivéssemos V, U e W, ou seja, eu troquei U e V, a minha resposta ao invés de 27 seria menos 27. Ou, se nós tivéssemos W, V e U, eu troquei o U com W, a resposta também daria menos 27. Ou, se eu tivesse trocado o V com o W, fazendo U, W e V, também eu teria uma troca de sinal na minha resposta. Se em qualquer uma dessas três últimas opções nós fizéssemos mais uma troca de vetores, aí mais uma vez a resposta voltaria a ser positiva. Ela trocaria de novo de sinal. Então, quando eu troco de linha uma vez, tem uma troca de sinal. Quando eu troco de linha duas vezes, não altera o valor. Tá? Resulta disso aquilo que já foi dito anteriormente. Os sinais das operações escalar e o vetorial, eles podem ser trocados sem problema. Tanto faz eu fazer primeiro o escalar e depois o vetorial, ou ao contrário, porque isto não altera o resultado. Mas se eu inverter as linhas dos meus vetores ou as linhas da minha matriz, eu vou ter uma troca de sinal. Vejam só algumas outras propriedades do produto misto. Quando eu tenho uma soma entre vetores em um dos elementos, U mais X, misto com V, misto com W, a resposta implica em eu fazer um misto primeiro só do elemento U com V com W e somar com um misto depois só do elemento X com V com W. Independente de em que posição está essa soma, a resposta se equivale a essa soma de dois produtos mistos. Se eu tiver um escalar multiplicando um dos vetores do produto misto, a solução será igual se eu multiplicar o segundo vetor ou, se ao invés disso, eu multiplicar o terceiro, ou se primeiro eu resolver o misto e depois multiplicar por esse escalar. E uma última propriedade bastante curiosa, produto misto de três vetores dá zero se e somente se os três vetores forem coplanares, se eles estiverem em um mesmo plano. Veja que interessante, alguns slides atrás, nós fizemos essa operação aqui, ó, para demonstrar a direção de um produto vetorial. Nós fizemos U escalar V vetorial U. Embora aqui pareça ter três vetores, o U se repete. Eu tenho U duas vezes, então, na verdade, eu tenho só dois vetores. E nós vimos que a resposta foi zero. Foi zero porque dois vetores são sempre coplanares. Olha um exemplo numérico aqui, ó. Verificar se são coplanares os vetores U, de coordenadas 2, menos 1 e 1, V, de coordenadas 1, 0 e menos 1, e W, com coordenadas 2, menos 1 e 4. Então, nós colocamos aqui cada um dos vetores em uma linha da matriz. Para resolver o determinante, copiamos e colamos as duas primeiras colunas e fazemos aqui a multiplicação das diagonais. A solução é 3. Portanto, estes três vetores não estão no mesmo plano, só estariam se a resposta fosse zero. Olha só, vamos ver agora uma interpretação geométrica para o módulo do produto misto. Então, calcular um misto entre três vetores U, V e W é encontrar o volume de um paralelepípedo cujas arestas são determinadas exatamente por estes três vetores, o U, o V e o W. Da aula anterior, nós já tínhamos descoberto que a área de um paralelogramo, que nesse caso é a base do nosso paralelepípedo, é definida pelo produto vetorial entre os dois vetores que definem essa base. Ou seja, o produto vetorial de V com W nos permite encontrar a área da base. E o volume de um paralelepípedo é a sua base vezes a sua altura. Nos resta agora determinar qual que é a altura desse paralelepípedo. Observem que o mesmo produto vetorial, o V com W, nos gera um vetor que é ortogonal à base. Tudo bem que nós poderíamos simplesmente ter usado o eixo Z, porque nesse problema V e W estão no plano XY, mas nem sempre isso é verdade. Então, por segurança, é melhor nós considerarmos encontrar o produto vetorial de V com W, pois aí nós teremos certeza de que ele será ortogonal a essa base. Se nós fizermos a projeção
desse vetor U nesse eixo que é ortogonal à base, nós iremos encontrar, na verdade, qual que é a altura desse paralelepípedo, porque U projetado no Z, ou seja, o cosseno do ângulo, nos permite encontrar a altura do paralelogramo. Então, se nós já sabemos quem é a área da base e nós já sabemos quem é a altura, nós podemos multiplicar um pelo outro e encontrar o volume. Vejam só, eu vou copiar essas informações no próximo slide. Bom, então nós sabemos que o volume é a área da base do meu paralelepípedo por sua altura. E nós já identificamos também que a área da base é o produto vetorial de V com W e a altura é U cosseno θ. Isso estava no slide anterior. Eu só reorganizei aqui e escrevi módulo de U vezes o vetorial de V com W vezes o cosseno do ângulo. Mas lá na aula de produto escalar, nós sabemos que o escalar de dois vetores é um primeiro vezes o segundo vezes o cosseno do ângulo. Então, ao invés de escrever um primeiro vezes um segundo vezes um cosseno do ângulo, eu vou escrever produto escalar. Quem é o primeiro? O primeiro é U. Quem é o segundo? O segundo é V vetorial W. Ou seja, eu tenho aqui, na verdade, uma operação que envolve dois produtos, escalar e vetorial. E isso é produto misto. Então, calcular o produto misto daqueles três vetores U, V e W, que determinavam as arestas do meu paralelepípedo, consiste em calcular o módulo do volume desse objeto.